Bem-vindos ao De Cabeça para Baixo. Eu sou Jamil Chad e neste episódio convido vocês para uma travessia pelo delta do rio Mississippi e seus pântanos, plantações e cidades onde o sonho americano parece ter sido abandonado para morrer. De fato, eu não conseguia distinguir se aquilo era uma cena de algum filme distópico, o avesso de um sonho, ou a simples realidade de um país repleto de contradições. Em meados de fevereiro de 2025, eu era o único a percorrer a rua central da pequena cidade de West Helena, no Arkansas. De um lado e de outro, casas destruídas, lojas falidas, tetos que haviam desabado e um odor persistente de desamparo. O vento uivava entre os escombros, como quem sussurra más notícias. De repente, uma mulher em situação de vulnerabilidade emocional perambulava aos gritos por uma viela. Vestia uma calça camuflada, bradava frases desconexas e erguia uma garrafa na mão. Seus gritos eram interrompidos apenas para que ela desse mais um gole daquilo que levava como companhia. West Helena é o retrato de uma ilusão perdida. A ilusão da globalização. 2 séculos depois de ter sido um dos seus principais epicentros, a cidade foi traída por um capitalismo implacável que descarta o que não gera mais lucro, mesmo que sejam almas. Ali naquela cidade, uma bandeira americana tremula orgulhosamente sobre a prefeitura, mas não consegue esconder que 35% da população, pouco mais de 8 mil habitantes, vive abaixo da linha da pobreza. O PIB per capita do lugar é inferior ao da Bolívia e apenas ligeiramente superior ao de Bangladesh. A decadente West Helena fica à beira de um rio que transformou a história de um país e de muitas formas do mundo, o Mississippi, que regula o clima de 40% do território americano. Sua história se confunde com a expansão de uma nação que acredita que tem uma missão civilizadora, mesmo que para isso tenha de cometer e esconder verdadeiros genocídios. Foi pelas caudalosas águas do Mississippi que escoou o algodão que alimentou a Revolução Industrial Britânica no século XIX. Em seu auge, 70% da produção mundial da matéria-prima saía do delta do Mississippi, sobretudo dos estados do Alabama, Louisiana, Arkansas e Tennessee. Os donos do capital precisavam de vastas terras e de braços para cultivá-las. Assim, dizimaram populações originárias, tomaram suas terras e ergueram uma das maiores economias do século XIX sobre o suor de homens e mulheres arrancados da África. E foi nessa violenta encruzilhada de culturas que nasceu um dos ritmos mais originais do planeta. A melancolia dos escravizados, os instrumentos europeus, o calor úmido dos pântanos, as noites estreladas do Novo Mundo. O blues. Seria justamente do mesmo porto que servia de ponto crítico da globalização, em Nova Orleans, que uma revolução cultural ocorreria já no século XX. Na esperança de ganhar algum dinheiro extra, marinheiros ingleses compravam o que podiam para depois revender em suas cidades de origem. Bugigangas, mantimentos e discos. Entre eles, prensagens de pequenas gravadoras americanas que acabariam sendo revendidos quando os navios chegassem ao outro lado do Atlântico Norte, mais precisamente no porto de Liverpool.
Na Europa, que tentava voltar a dançar e se reerguer depois do Holocausto, aqueles discos chegaram com uma mensagem engarrafada. Nutriam sonhos de garotos ávidos pelas notícias, bens e costumes do Novo Mundo. Entre eles, um quarteto especial: George, Ringo, Paul e John. Foi ali, entre um compacto e outro, que nasceu uma banda que seria o próprio fenômeno global: os Beatles. Mas a abundância de alguns representou a pobreza endêmica de milhões de outros. Em 2025, eu percorri 1.000 quilômetros pelo delta do Mississippi, passando por Tennessee, Arkansas, Alabama, Louisiana e o próprio, claro, Mississippi. A paisagem de campos partidos, casas suspensas e igrejas lotadas parecia compor uma trilha sonora muda. Donald Trump, vitorioso em muitos desses estados, capitalizou o ressentimento de uma população que se sentia esquecida pelos democratas. Hoje, porém, o clima é de tensão, ao menos entre os mais vulneráveis. Em cada um desses lugares, a pergunta era a mesma: o que seria dessas milhares de famílias diante de um profundo corte prometido pela Casa Branca em programas sociais, saúde e educação? A preocupação é especialmente grave no estado do Mississippi, o mais pobre dos Estados Unidos. Lá, a renda média equivale à metade da renda nacional e 1/3 do que se ganha, em média, em Nova York. São 1.300.000 habitantes em situação de pobreza. Quase metade da população vive abaixo da linha da miséria. E 80% dos trabalhadores sequer têm direito a férias pagas. Mas a situação pode ficar ainda pior. Trump prometeu cortar 850 bilhões de dólares do Medicaid, o sistema público de saúde. Nos estados do Sul, 650.000 habitantes dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento médico. O programa cobre metade dos partos do estado. É algo que precisamos temer, me disse a deputada estadual Homéria Scott em uma conversa em fevereiro de 2025. Ela havia me atendido por telefone enquanto justamente percorria vários dos bairros pobres do seu estado para tentar entender a dimensão do problema. A educação também está ameaçada. Com o fim do Departamento de Educação, o Mississippi corre o risco de colapsar. 23% do orçamento estadual da educação vem de Washington. Não sabemos se teremos dinheiro até o final do ano letivo, confessou Mary Jones, professora do ensino fundamental, também no sul do estado, em fevereiro de 2025. Mas a história dessa violência tem raízes profundas. Em 1811, Andrew Jackson, futuro presidente dos Estados Unidos, foi detido em uma estrada transportando pessoas escravizadas acorrentadas. Ao ser questionado por um agente federal, respondeu que sua autorização era a Constituição. Ou, em outra versão, exibiu suas armas e disse: "Aqui estão os meus passaportes." Ameaçou o agente de morte. Um ano depois, comandaria a milícia do Tennessee numa missão suficientemente capaz de exterminar os povos indígenas. Seu nome viraria lenda, não por bravura, mas por brutalidade. Jackson também ficou famoso por ter oferecido uma recompensa ainda maior a quem capturasse um homem negro escravizado, se de entregá-lo de volta, o castigasse com 300 chicotadas. Também tentou banir correspondências entre o norte, abolicionista, e o sul, na esperança de frear qualquer movimento contra a escravidão.
200 anos depois, Trump trabalha ativamente para reescrever justamente essa história. Seu governo distribuiu um memorando às universidades ameaçando cortar verbas se mantivessem políticas de diversidade. Segundo o documento, o racismo estrutural não existe. A discriminação, dizia o texto, é contra os brancos. A realidade, porém, conta uma história completamente diferente. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida da população negra é 6 anos menor do que a da população branca. A taxa de desemprego é o dobro. O patrimônio médio de uma família negra equivale a apenas 15% de uma família branca. Dias após a eleição de Trump, estudantes negros da Universidade do Alabama receberam mensagens anônimas ordenando que se apresentassem para a colheita do algodão. Um alerta ou uma ameaça. A situação é radicalmente diferente ao deixar as regiões mais pobres do sul americano. A poucos quilômetros dali, a comportada cidade de Fairhope exibe mansões à beira-mar. Casas com estruturas elevadas para enfrentar o avanço das águas. Nas varandas, bandeiras de Trump e símbolos de grupos que invadiram o Capitólio em 2021. Pareciam anunciar que a ordem estava restabelecida, com supremacistas brancos de volta ao poder. Os apoiadores de Trump pareciam não notar a ironia de, enquanto empunhavam a bandeira de um negacionista climático, se apressavam para fortificar as colunas cada vez mais elevadas sobre as quais estavam suas próprias casas. Precisavam se preparar para a temporada de furacões e enchentes, cada vez mais frequentes, por conta das mudanças climáticas. Por 20 anos, entre 1763 e 1783, o rio Mississippi era a fronteira final dos Estados Unidos. Hoje, volta a ser encruzilhada entre o passado, que se quer apagar, e o futuro, que se recusa a nascer. Para milhões de pessoas que já não podem contar com o amparo do Estado, restou a fé. Em Clarksdale, cidade de 20 mil habitantes e 107 igrejas, a religião se tornou a última trincheira. E a extrema-direita, ciente disso, instrumentaliza o sagrado. Trump, assim, promete restaurar a civilização cristã, não em nome do amor, mas do poder. Na cidade de Frogmore, uma pequena igreja resolveu deixar claro esse novo credo. Um Jesus de madeira foi erguido diante, justamente, do altar. Em vez da cruz, ele carrega um mapa dos Estados Unidos com as cores da bandeira. A mensagem é clara. Deus é a América e Trump, o seu mensageiro. Ladies and gentlemen, President Donald J. Trump. O paradoxo é este. No coração da maior economia do mundo, o Mississippi teme não só o abandono, mas o revisionismo. Reescrever a opressão, naturalizar o racismo e silenciar o blues. No século XXI, a pobreza nos Estados Unidos é tão crua quanto os riffs que coavam no Delta. Para os milhões de americanos que dependem da ajuda social ou para quem o conceito de meritocracia não faz o menor sentido, as notícias que chegam da Casa Branca parecem abrir espaço para um blues ainda mais angustiado. As próximas estrofes, talvez, ainda possam ser reescritas. Você ouviu De Cabeça para Baixo, uma produção de Carta Capital. A reportagem completa deste capítulo está no livro Tomara que Você Seja Deportado, que eu lanço em agosto pela editora Nós. Se você gostou,
siga o podcast na sua plataforma favorita e assine Carta Capital. Até a próxima viagem. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A produção é de Mariana de Mello. A edição de som é do Carlos Mello e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira. Este episódio utiliza áudios da TV PBS.